na oportunidade, ressignifique. Na oportunidade, ressignifique. O tópico de número 1 vai dizer: quem aprende a ressignificar, aprende a desfrutar do novo de Deus. Só dá para viver o novo de Deus quando a gente aprende a ressignificar. Trazer um novo significado, um novo sentido a algo que nos deixou feliz? Não. A algo que nos marcou e trouxe um significado de dor, de sofrimento, de angústia. E Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele tem uma oportunidade de ressignificarmos algumas coisas na nossa vida, de trazer um novo significado, de trazer algo que vem da parte de Deus, naquilo que nos feriu e nos trouxe dor. Que o Senhor tenha toda a liberdade sobre a minha e a sua vida, que realmente nós possamos viver o novo de Deus. Só dá para viver o novo de Deus, pastor Rogério Fontelas, se nós nos esvaziarmos do velho. E Deus está dizendo nessa noite que tem pessoas que precisam se esvaziar do velho. Tem pessoas que precisam se esvaziar de si mesmo para viver o novo de Deus. E através dessa dor trazer um novo significado, um significado de cura, de milagre e de oportunidades que o Senhor está nos dando nessa noite. E aí, o próximo tópico vai dizer: há quanto tempo você e eu estamos sangrando? Foi o que Deus perguntou para mim naquela virada, e eu disse: como assim, Senhor? Aonde eu estou sangrando? E aí Jesus me levou, junto com o Tiago, naquela ministração, a olhar e enxergar alguém que aproveitou a maior oportunidade da sua vida. E eu quero compartilhar com você lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler na versão NVT. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Algumas palavras me marcaram naquela noite, e são palavras que Deus vai ministrar ao nosso coração. Palavras específicas desse versículo de número 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. 12 anos. O próximo tópico vai falar sobre isso, 12 anos. Quanto tempo você está sangrando? Eu me emociono. Porque essa mulher estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um sangramento, e naquela época para uma mulher era muito difícil, questões culturais, questões de não ter recursos necessários para isso. Mas uma mulher, quando chegava no seu período menstrual, ela tinha que se ausentar, ela tinha que se afastar, porque ela era considerada suja, imunda. Mas aquela mulher não está no seu período menstrual, ela está em sangramento, numa hemorragia por 12 anos. E de manhã, quando eu fiz essa pergunta, quanto tempo você está sangrando? Uma irmã não conseguiu nem esperar o final do culto. Enquanto eu e o pastor estávamos ministrando a Santa Ceia, entregando e servindo a Santa Ceia, aquela mulher diz: pastora, sou eu. Fazem 40 e poucos anos da minha vida que eu estou sangrando, mas eu entendi o tema dessa mensagem, a oportunidade é hoje, e eu quero ressignificar na minha vida esse sangramento. Ei, Jesus está perguntando para mim e para você: há quanto tempo você está sangrando?
Aquela mulher estava sangrando no externo, mas o sangue ele vem de dentro. Muitas vezes nós começamos a sangrar devido a um impacto muito forte, a uma queda, a algo brusco que acontece conosco. Segunda-feira eu estava aqui na igreja e o Israelzinho, muito turbo, 440 vapor, ungido de Deus, deu com a testa na ponta da escada. Começou a sangrar, tive que ir para o pronto-socorro com ele, lavado de sangue, tomou 3 pontos, para a glória de Deus, já tirou, gente, está correndo aí, está dormindo agora, aí ó, glória a Deus, estava todo vapor aí. Mas a pergunta é, quem aqui nunca sangrou na vida? Ele tem 3 anos e já passou por um grande sangramento. Mas esse sangramento veio de um impacto externo. Mas o sangue estava dentro e começou a jorrar. Eu quero dizer para você que existem impactos na nossa vida, que sem a gente perceber, faz a gente sangrar na nossa alma. Há pessoas nessa noite aqui sangrando. E Deus está dizendo para você, chegou a oportunidade da tua vida de estancar esse sangramento e trazer um novo significado à sua dor. A cura do Senhor nessa noite para mim e para você. Mas no versículo 25, outra palavra me chama a atenção. E o próximo tópico vai dizer isso. Hemorragia. Hemorragia nada mais é do que um sangramento interno ou externo. O externo pode resultar no interno, mas o interno pode resultar no externo. Aquela mulher estava tendo um sangramento externo, mas com certeza, nesses 12 anos, um sangramento interno na alma dela começou a acontecer. 12 anos. 12 anos. Talvez como aquela mulher do culto de manhã. 40, 30, 20, um dia, 2 anos. Não importa quanto tempo seja. 12 anos, pastora, se passaram. E você acha que aquela mulher não pensou em desistir, em abandonar? Ela não se decepcionou, ela não se frustrou, sim. Mas ela entendeu que existe o dia chamado hoje. E é a nossa maior oportunidade da vida. Não importa se foi no primeiro ano, se foi no segundo ou se foi no 12º. O importante é que a oportunidade chegou na vida dela e ela a agarrou. Eu e você. Vamos agarrar a maior oportunidade que está sendo dada neste culto. Mas aí, continuando o versículo de número 25, outra palavra me chamou a atenção. Aquela mulher estava no meio da multidão. No meio. Ela estava onde a multidão estava, mas não importa se tem multidão ou uma pessoa, Jesus te enxerga hoje na sua dor. No meio de uma multidão, Jesus enxerga uma mulher exatamente no meio, sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. Jesus está aqui e não importa quantas pessoas tenham neste culto, Ele está dizendo para mim e para você, eu enxergo você no meio da sua dor. É no meio da nossa dor que Jesus nos enxerga. Muitas vezes não vai ser no início, porque existe um processo de Deus, existe um propósito de Deus para a nossa vida.
Existe um tratar de Deus, mas Ele nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo, na hora certa, e nos oferece a maior oportunidade da nossa vida de pegar a nossa dor e ressignificar com um milagre de cura e transformação na nossa vida. No meio. Mas aí o verso de número 26 vai continuar dizendo: tinha passado por muitas dificuldades. Quantas dificuldades eu e você já passamos na vida? Quem sou eu para julgar a dor de alguém? Quem somos nós para julgar a dor de alguém? Sabe qual é a maior dor? Aquela que nós estamos sentindo. Mas tem gente que se acha tão bom, tão suficiente, que só a dor dela, só a dor dele é a maior do mundo. E não consegue enxergar à sua volta que tem pessoas sangrando, tem pessoas feridas, tem pessoas machucadas precisando de cura. Nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. O próximo tópico vai dizer: gastou tudo que possuía sem o que eu e você possuímos. Aquela mulher, ela gastou tudo que ela possuía nas mãos de médico, tentando estancar um sangramento que ninguém conseguia estancar. Talvez eu e você ainda possuímos alguns recursos. E que recursos são esses, pastora? Aquela amiga, aquele irmão de oração. Mas existem momentos na nossa vida, Jenny, que um amigo se torna uma fonte que esgota. O dinheiro se torna uma fonte que esgota. As nossas redes sociais, aonde nós muitas vezes a tornamos como desabafo, se torna uma fonte que esgota. E sabe quando a gente percebe que a fonte esgotou? Quando a gente enxerga que nós já sofremos muito, passamos por muitas dores nas nossas vidas, mas de repente o diabo sugere que nós devemos construir um muro de proteção, para se blindar atrás daquele muro e dizer: eu vou ser forte, não vou sofrer mais. Mas chega uma hora que esse muro cai e a gente se enxerga sozinho atrás dele, sangrando e ferido. Essa mulher enxerga que o muro dela caiu. A fonte esgotou. O recurso esgotou, o que ela possuía esgotou, mas eu quero dizer para você que a fonte inesgotável, que jorra do trono do altar de Deus, ela não se esgota. Não se esgota. Ei, porque estamos buscando na fonte que esgota, enquanto nós temos a fonte inesgotável. A fonte do Deus vivo. A fonte que não acaba a bateria. A fonte que não vira as costas para nós. A fonte que está disponível todos os dias para mim e para você. Ela buscou em todos os lugares. Talvez eu e você estamos buscando também em tantos lugares, mas estamos esquecendo que nós temos uma origem que é o céu. Temos um propósito a percorrer e um destino a chegar que continua sendo o céu. Mas quantas vezes no meio do caminho, pastor, nós queremos buscar de outras fontes. Nós queremos nos alimentar de outras fontes.
É quando esgota o recurso, mas a fonte inesgotável continua jorrando. O final do versículo 26 diz que havia piorado. O próximo tópico vai falar isso, havia piorado. Estanca e volta a sangrar. Tem gente que não percebe. Estanca. Mas aí a psicologia diz de algo chamado gatilho. E sem perceber, a nossa vida é feita de ciclos. Ciclos. E de repente nós nos enxergamos num ciclo novamente, onde um gatilho é acionado na nossa mente, no nosso inconsciente. E de repente percebemos que estamos sangrando novamente. Só que isso é muito perigoso. Para quem não assistiu aquele filme Até o Último Homem, assista. Um filme tremendo e poderoso, e nós vemos ali guerra. E de repente pessoas tendo as suas pernas amputadas diante de uma bomba, arrancadas. E aquele médico vem e põe um cinto ali para estancar aquele sangue. Ei, existe coisas na nossa vida que é só por um tempo, mas precisa de algo urgente, porque senão vamos continuar sangrando até morrer. Naquele momento, aquele cinto serve para alguma coisa, mas uma providência precisa ser tomada. Uma atitude precisa acontecer. Um procedimento necessário. Deus não quer que eu e você continue sangrando. Deus não quer que a gente continue nesse ciclo vicioso. Mas sabe por que continuamos nesse ciclo vicioso? Porque muitas vezes buscamos na fonte que Deus não pediu para buscarmos. Buscamos aonde Deus não pediu para buscarmos. Deus, Ele quer algo novo de mim, de você nessa noite. Não dá para tomar veneno todos os dias e achar que vai ficar tudo bem. Que veneno é esse, pastor? Aquela rodinha de amigos. Aquelas conversas que não levam a lugar nenhum. Aquelas fofocas que não acrescentam nada na sua vida e nem na minha. Até quando vamos nos envenenar, permitir? Mas talvez existam aquelas pessoas que dizem, pastora, olha, Deus tirou, Deus limpou, Deus estancou. Mas existe algo dentro de você. Vozes que você não consegue calar. As vozes, o barulho, o tormento, talvez você já conseguiu tirar, talvez você já conseguiu cessar, mas Deus está dizendo nessa noite que tem gente que está sentindo que tem um turbilhão aqui no seu coração, na sua alma, perguntas que surgem todos os dias como um turbilhão dentro de você, questionamentos, por quê, para quê? Mas Ele está dizendo nessa noite que na autoridade do nome de Jesus, Ele está cessando para a glória e a autoridade dEle todas as vozes internas que não querem calar, todas as vozes internas que querem fazer você desistir, todas as vozes internas que querem dizer que você não é capaz, todas as vozes internas que diz que você não vai conseguir. Ele está cessando nessa noite. Aleluias. Aleluias. Ora labaxere canta lalabás. Verso 26 vai dizer: tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curado.
próximo tópico vai dizer: está na hora de agarrar a oportunidade. Ela tocou. Ela parou de pensar e começou a agir. Pare de pensar e comece a agir. Ela também pensou, ela também duvidou, ela também questionou. Mas sabe o que ela fez? Ela agiu. Quantas palavras desse trono, quantas palavras desse altar, quanta direção o Senhor tem nos dado. Mas o que temos feito com cada uma delas? O quê? Ao longo desses 12 anos, essa mulher recebeu muitas orientações. Mas chegou o dia que ela decidiu agir. Chegou o dia que ela parou de pensar e ela praticou. Ela não se importou. No meio daquela multidão onde ela era apertada, pressionada, ela foi e tocou em Jesus. Ei, Deus está pedindo para mim e para você nessa noite tocar na orla de Jesus. Parar de desculpas. É porque eu não tive, pastora. É porque eu fui criado num lar disfuncional. É porque eu não recebi. É porque eu não sei agir, eu não sei proceder. Mas existe uma fonte inesgotável que nos ensina todos os dias a como agir e a como proceder, para que possamos tocar e receber a cura. Eu não sei porquê, mas hoje eu senti que a Pamela tinha que estar ali na live junto conosco. E eu disse para ela: Pamela, aproveite as oportunidades. Se aproxime de pessoas que têm para te ensinar. Pessoas que vão te levar para cima e não para baixo. Eu agarrei as oportunidades na minha vida. De estarem com homens e mulheres de Deus aprendendo, desfrutando. E ela disse: pastora, aquela palavra de quarta-feira foi para mim. Começou a chorar naquele escritório e dizendo: eu não ia nem vir para o culto. Foi o pior dia da minha vida, mas eu decidi. E eu disse para ela: Pamela, decisões muda destino. E Deus diz para mim e para você: decisões muda destino. Se ela não tivesse decidido vir para aquele culto naquela quarta-feira, talvez o destino dela não teria sido mudado. Deus está dizendo para mim e para você: há decisões na nossa vida que vai mudar o nosso destino, sendo ele de milagres ou não. Essa mulher decidiu mudar o destino dela. É hoje, é hoje, é hoje que eu paro de sangrar. É hoje que eu toco em Jesus. Cada culto, uma direção de Deus. Cada direção dada aqui nesse altar é uma oportunidade para a nossa vida. Ei, vamos agarrar as oportunidades, porque elas são únicas. Únicas. Mas aí lá em Mateus capítulo 9, verso 22, na versão ARC, Jesus vira para aquela mulher e encerra essa passagem com muita excelência, dizendo: e Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. O próximo tópico vai dizer: tenha ânimo para viver o processo de cura. Ei, Jesus não erra. Jesus traz cura, mas Ele olha para nós e sabe que somos limitados e falhos, e que em algum determinado momento a gente vai querer desanimar. A primeira coisa que Jesus faz é olhar para essa mulher e dizer: tem ânimo. A primeira coisa que Jesus olha para mim e para você e diz nessa noite: tenha ânimo, não desanime. É um processo de cura. É um processo de restauração. É um processo de ressignificar coisas na nossa vida. E aí, 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, vai nos responder.
Sabe quantas vezes a gente pergunta por quê? Por quê? Tem coisas que nós vamos entender só na eternidade. Mas tem coisas que Deus já desenhou e escancarou para cada um de nós aqui como resposta. Não é por quê, mas é para quê. Eu tenho um propósito para você. E esse propósito se encaixa nesse versículo. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nos darmos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Sabe o que significa a palavra testemunho? Faz de novo. Quando você testemunha algo que Deus fez na sua vida, quando eu testemunho algo que Deus fez na minha vida, quando essa mulher aqui na palavra de Deus está testemunhando o que Jesus fez na vida dela, Ele está nos dando a oportunidade de fazer de novo. Mas quantas pessoas se envergonham? 12 anos. Gastei tudo que tinha. São curadas, mas ficam no seu orgulho, na sua vaidade. Deus não tem propósito com isso. Eu não vou contar. Eu não vou testemunhar, sabe por quê? Que vergonha, né? 12 anos demorou para Jesus me curar. Tantos anos demorou para Deus resgatar o meu filho, restaurar o meu casamento, trazer a cura que eu necessitava. Ei, Deus não está te curando para você se envergonhar, mas para você ser um instrumento nas mãos dele de cura, e através da sua vida, para que você cure muitas outras vidas. O próximo tópico diz: quem recebe auxílio, auxilia. É instrumento de cura. Ei, existe 2 milagres aqui vivos nessa noite. O irmão Eiden, que há 10 anos atrás tomou um tiro no mesmo lugar que o meu pai. Mas quando eu estava no momento de dor, de luta, de sofrimento, naquele hospital esperando notícias, ele foi lá com a irmã Sueli, me abraçou e disse: eu sou a cura. Deus também pode curar o seu pai. Mas o meu pai está lá na ponta, lá, ó, curado para a glória de Deus. Porque eu disse naquele hospital: Jesus, é isso que eu quero. Ele é a cura, mas Ele também é um instrumento de cura. Eu recebo dessa cura sobre a vida do meu pai. Ei, Jesus está te curando para você ser um instrumento de cura. Ei, uma ferida curada, restaurada, é um ministério escancarado nas mãos de Deus para Ele te usar. Pare de se envergonhar da obra de Deus. Denuncie as obras de Satanás. Eu errei, eu perdi, mas Deus me alcançou na graça e na misericórdia dEle. Por isso eu estou aqui. Quero dizer para você que tem uma oportunidade. Um certo dia eu estava naquela UTI, e estava junto do pastor, e quem visita a UTI sabe como é. Existem algumas intercorrências. A gente passa por tanta coisa, a gente se conecta, a gente conhece pessoas. E naquele dia eu estava entendendo, perguntando para Deus tanta coisa, questionando por quê. E aí, daquele lado de fora, o pastor já tinha entrado, estava aguardando o médico. Eu olho para o meu lado e vejo um rapaz desesperado. Ele não podia entrar assim como eu, aos prantos. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei: Jesus, não é porque, é para quê? E aí eu comecei a conversar com ele, falei: o que está acontecendo? Peguei a minha dor, coloquei no bolso
e enxerguei que existem pessoas do nosso lado que também têm dor. Ei, tem irmãos que estão sentados do seu lado, estão sofrendo, estão sangrando, e você não está enxergando. Deus colocou você do lado dele para você enxergar e ser um instrumento de cura. Você olhar para aquela pessoa e dizer: eu também já passei por isso, eu vou te ensinar o caminho, eu vou te ensinar o processo. E aí eu comecei a conversar com aquele rapaz, e aquele rapaz chorando, aflito, olhou para mim e disse: como eu vou dizer para as pessoas que o meu pai se matou? Aquele homem era do Senhor Jesus, mas teve uma desilusão amorosa, e por ter essa desilusão amorosa, tomou ácido. Para vocês entenderem a gravidade desse homem, não conseguiram entubar devido às consequências e destruição que aquele ácido causou. Eu disse: Jesus, e agora? Mas eu disse: Deus deu uma oportunidade, ele não morreu na hora, ele está aqui. E comecei a ministrar, falar o coração dele, ministrar. Sabe quanto tempo eu fiquei ali naquela porta de UTI? 1h30 ministrando ao coração daquele jovem. Até que eu pude entrar e receber o boletim do meu pai. Às vezes a gente quer perguntar por quê, mas aquele auxílio que nós recebemos, Deus quer que nós também venhamos auxiliar alguém. Que a gente venha ser instrumento de cura, de milagre, de transformação. Que eu e você nessa noite possamos entender que a maior oportunidade está nos sendo dada hoje de ressignificar algumas coisas, de sermos curados, transformados e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para curar tantas vidas que estão sangrando por aí. Que possamos ser esses instrumentos de Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Algumas coisas, mas aquele povo